Boa noite! Oi! Vamos nós? Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão participando do canal, professor Silvano, né? Todos que estão na live e vamos em frente. Vamos dar o nosso like. Eu queria falar da importância do like, que é para eu ter noção do que tá, né? Como que vocês estão recebendo, é um feedback, que a gente chama isso de jornalismo, vocês vão me dando um feedback do que está acontecendo entre a gente, né? A gente aqui sozinho, tá? Tarará, e não tem o feedback, então durante todo dia que vocês assistem ou reveem a live é legal, é super legal, e dá o feedback pra gente através da like, e se inscrever melhor ainda, sininho então melhor ainda, vocês vão estar aí e tudo certo. Né? E hoje, então, nós vamos falar do Supremo Tribunal Eleitoral, STE, que logo vai haver o novo presidente, que é o carecão, cabeça de ovo choco aí. Justo quem, né? O chefão de todos os outros, unidos, somos um só, o chefão que vai pegar a coisa aí. Muito bem. Mas vamos dar uma olhada nessa jabuticaba, né? Porque é o único lugar, o único país do mundo que tem esse bendito Supremo Tribunal Eleitoral. Cá de quê? Né? Vamos de mineiro? Cá de quê? Esse Supremo Tribunal Eleitoral. E só o Brasil tem. Por que concentrar num só lugar a eleição de mais de 5.000 cidades? Né? Uma coisa meio estranha. Então vamos começar do começo, começar da história, né? Então, ali no Império já tinha alguma coisa e tal. Tinha votações, coisa e tal. Então, se elegia deputado, se elegia. Então, tinha, né? Seriam cortes, né? Tribunais, né? Eleitorais, coisa e tal. Muito bem. Aí, com a República, sim. Aí começam os tribunais, né? Eleitorais. Para se responsabilizar e organizar e colocar as leis. Tudo em ordem, aquela coisa toda muito bem. Aí vem Getúlio Vargas. E principalmente com a entrada das mulheres para as eleições, então houve uma reformulação para dar contexto, né, e direitos das mulheres também estarem com os votos sendo contabilizados na igualdade. Né? Então tudo bem, mexe. E veio mexendo, é cheio. Eu diria para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre essas questões dos tribunais eleitorais. Que à medida que o Brasil veio, né, andando, e aí vem a República, a Nova República, e parará, e aquelas coisas todas. Então sempre vai mexendo para poder dar condição de funcionamento. Eu começo a ver, minha geração começa a ver nos anos 70, começa a ter uma certa, né, a ver como que funciona. Gente, quando que aconteceu uma eleição dentro desse país, dentro das normas rígidas dessas leis? Nós sabemos dos votos cabestos. Nós sabemos, né, de votos não sei o que lá. Nós sabemos de políticos fazendo o que querem. Tem as leis, é aquela coisa do país, tem as leis, mas, sob que condições essas leis? Quem realmente está por dentro dessas leis? Né? E os votos sempre manipulados dentro do país. Os votos sempre jogar o interesse do político contra o interesse da população.
É muito bom. Então seria aquela coisa eleitoreira, né? Os políticos eram mais eleitoreiros. Queriam ganhar políticas. Queriam ganhar posições políticas. E, ao contrário, e não queriam ganhar políticas, mas sim condições políticas, né? Posições políticas. Isso é o eleitoreiro. E as leis nunca funcionaram. Vamos ser honestos, todo mundo, nunca funcionaram. Mas tinha uma certa não chegava nem a ética, mas um certo caráter, e nem moral também, nunca teve muita moral, mas um certo caráter. Por exemplo, nos anos 70, eu posso citar uma questão pessoal. Meu pai foi vereador 2 vezes. Era dono de um restaurante. Um grande restaurante, 50 mesas. Uma churrascaria, restaurante churrascaria. À la carte, que não tinha essa coisa de hoje, né, de self-service, era à la carte. Então, era um restaurante de porte, onde na frente do restaurante tinha um posto de gasolina e do lado uma Chrysler, uma revendedora de carros da Chrysler. Não sei se vocês lembram, né? Que era o Dodge, né? Que era da Chrysler. Então, era um grande restaurante, coisa e tal. E eu, desde os 11, 12 anos, por exemplo, minha carteira assinada é como um garçom. Então, eu sempre fiquei no restaurante para o meu pai, depois das 2 horas da tarde, até às 6 horas da tarde, que ele saía, então ia fazer compras, coisa e tal, ia tomar seu banho, ia descansar um pouco, e eu que ficava nesse restaurante. E durante as eleições, não me lembro, em hipótese alguma, de chegarem lá, agora eu quero isso, agora dá aí para o seu pai pagar isso, agora você me dá um churrasco, agora você me dá não sei o que lá, agora... Não me lembro. Então, isso era uma questão de caráter. As pessoas tinham uma certa vergonha do pedir para o político fazer a troca do voto. Era uma coisa mais... Hoje em dia, pessoas até comerciantes interessantes, que poderiam estar realmente numa vanguarda política aí, nem entram, porque sabem que vão dilapidar a vida comercial deles, né? Porque me paga isso, me dá isso, me coisa aquilo, né? Então, a falta de caráter ficou horrorosa. E somos, então, esse país cristão. Então, de repente, está acontecendo um país realmente cristão, onde está se fazendo eleições pelo político que é, pelas condições políticas que vai ser dado, né? Então está havendo um certo caráter, retomando uma questão cristã realmente, porque pelo menos nos anos 70 e 80 as leis tinham um certo funcionamento desses tribunais eleitorais. Aí tem os tribunais eleitorais regionais, os tribunais da comarca, que eram os fóruns responsáveis, os juízes, etc. Então havia um certo manejo na situação, né? Então eu volto a repetir para vocês. Tentem buscar essa história desses tribunais eleitorais, né? E tudo que foi acontecendo e modificando de acordo com o que ia acontecendo no país, né? E uma das coisas que chama muita atenção é essa questão, por exemplo, do voto da mulher. Getúlio Vargas dá uma manejada ali, e questão trabalhista também, que o Getúlio Vargas também põe, né, no país e coisa e tal. Mas a questão dessa questão do caráter do voto era uma coisa muito reservada. E também as pessoas compreendiam mais que o político, ele era social. Era para se fazer algo social, né? E não me lembro também da minha mãe em casa, bater aqui, para pedir isso, para pedir aquilo, então aquilo. Não me lembro também, nem em casa, tem esse problema. A hora, né, meu pai tinha essa questão comercial, não havia problema nos anos 70, 80, e nem em casa também me lembro da minha mãe falar, ou reclamar que
estava acontecendo isso. Era realmente os partidos que se envolviam e as pessoas se envolviam com cara, não com caráter, porque havia certa favores, sim, para votar, para não votar, mas tinha uma questão mais social. Tinha uma consciência muito mais social desses líderes de família. Né? Era uma questão mais, o que vai acontecer com a minha cidade? O que vai acontecer com o emprego da minha cidade? Como que vai, né, se fazer a cidade? Quais os projetos dos candidatos para? E também a evolução do deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República, era uma coisa mais comandada pela cidade. Os políticos tinham mais contato com o que ia acontecer em Brasília, com o que ia acontecer nas capitais, no nosso caso, Belo Horizonte. Né? Quem seriam os representantes em Minas Gerais, quem seriam os representantes federais. Era uma coisa mais, né, vinda para cá. Mas ditas por esses políticos. Né? Tinha-se conhecimento, quem usava muito jornal, já se tinha uma televisão que você podia acompanhar, quem tinha condições de acompanhar. Então, a movimentação social diante do voto era uma coisa bem diferente. Era uma busca mesmo de informação, né? E uma busca de influência. Né? Então, o prefeito que falasse alguma coisa, então ali a família ouvia. A família. Então a coisa funcionava com um certo caráter. E se o líder de família ganhava alguma coisa nesse sentido, mal a família ficava sabendo. Né? Não me lembro do meu pai, desgastei a minha conta bancária por causa da eleição. Não me lembro. E nem minha mãe reclamando. Então tinha um caráter mais, né, mais usual. Era uma coisa mais do chefe da família e manuseavam mais os políticos, mais perto deles. Quem ficava mais perto dos políticos. Né? Muito bem. Então, essa evolução, né, e essa coisa toda vem acontecendo. Até que, com a nova Constituição em 1988, começa uma coisa que eu começo a compreender agora. E já falei em muitos vídeos, quem me acompanha, já falei em muitos vídeos, que o carnegão dos partidos que mais corrompem e corromperam a nação é o MDB, hoje o PMDB. Era o balacobaco da história e foi justamente quem fez a nova Constituição. Essa é de 1988. Vamos lá. Olha para vocês verem o Lé com Cré, né, que a gente pode ir colocando nesse Lé com Cré. E já havia essa tendência, então, esquerdista, né? Porque meu pai, por exemplo, ele era Arena. Né? E já havia essa questão, então, esquerdista, MDB. Então, até então usava-se. Hoje não tem mais essa coisa de direita e esquerda. Hoje nós temos que nos lançar mesmo do sistema. Temos que compreender república, comunismo, socialismo, né? etc. e etc. Temos que compreender isso mais. Porque se ficar só de direita, só de esquerda, coisa e tal, a coisa não vai funcionar muito bem, não. Podem parar com isso. Não vai funcionar muito bem, não. Porque o socialismo radical, com o socialismo pendente, aí tem centrão. Que não sei. Então virou uma coisa que direita e esquerda não dá muito mais certo, não. Vamos nos ater mesmo no sistema que nós queremos que vá nos reger. Né? E no caso do Brasil hoje, se é o comunista, o comunismo ou a república. Né? Então, em 1988, vem essa nova Constituição. Bem manipulada mesmo pela questão de esquerda. O MDB, que virou PMDB, que até hoje acho o carnegão da história do comunismo. É o carnegão.
onde tudo começa muito sutilmente mesmo, essa situação, né? Direita e esquerda, né? E essa esquerda realmente dando tendências ao comunismo chinês. Mas nem imaginavam. Vocês imaginavam? Também ninguém estava ainda inserindo, né? Lenin e o comunismo também russo, né? Que entra, coisa e tal, né? E Lenin e coisa ainda eram utopias, né? Literárias, coisa e tal, que a gente tinha, coisa e tal, que a gente acompanhava, mas jamais imaginaríamos que um dia íamos arder nas leis desse comunismo. Muito bem. Até que aí também tinha, então, continuava a ter os tribunais eleitorais. Então, as comarcas eram responsáveis pelas eleições, mesmo presidenciais, mesmo do Congresso Nacional, mesmo governamentais, mesmo da Assembleia e principalmente das cidades, os prefeitos e vereadores. Então, era um tribunal, né? Aí depois se torna que ainda tinha o regional, então esse respondia por toda a região, que coisa e tal. Então os votos eram todos manipulados na cidade. O voto do presidente, o voto do Congresso, o voto do governador, o voto da Assembleia era manipulado na cidade. Alguma dúvida, a cidade responderia, a comarca responderia, o regional responderia. E como era no xizinho, né? Muito mais fácil, abria-se a urna, as urnas eram assim, era no carburão que as urnas eram carregadas e trancadas dentro do fórum, onde ficavam os presos para fazer quando ia fazer as sentenças, que eles ficavam nas celas, essas urnas ficavam lá dentro. Isso eu cheguei a acompanhar, eu cheguei a ver isso. Ficava lá dentro, trancada mesmo, atrás de grade essas urnas, até que tudo se solucionava. Houve algum problema, alguém solicitou alguma coisa, coisa e tal, parará. Aí depois isso ia ser, acho que era queimado, né? Alguma coisa, e dava-se fim nos votos. Então tudo havia um controle local desses votos. De repente, então, em 1997, surge o Supremo Tribunal Eleitoral. Aí a coisa começa a ficar, mas nós nem imaginávamos, mas a coisa já começa a ficar concentrada, o país inteiro concentrado nesses 11 ministros, que responderiam por todos os votos pelo país. Até que então surgem as urnas eletrônicas. Olha a evolução da coisa. Até que então todos os votos do país caem diretamente dentro do Supremo Tribunal Eleitoral. O que era de comarca, o que era próximo da gente, qualquer dúvida, nós mesmos, o fórum local e a sociedade ia ver essa dúvida, ia abrir as dúvidas, íamos ter as dúvidas. O que aconteceu, acabou de acontecer na França, ainda é assim. Mas a tecnologia então chega e os sistemas radicais adoraram a história. Um dos primeiros que não gostaram foi Aécio Neves, que foi uma das primeiras vítimas dessa questão das urnas eletrônicas. Foi a primeira vítima, então. E descarado. Ganhava, até que chegou, acho que é no norte, né? Que chegam os votos do norte, acaba os votos do resto do país.
a diferença dele e entra aqui. Entra a dita cuja. Muito bem. Com isso, então, começamos a ter a famosa pulguinha atrás da orelha. Mas ainda concentrada essa pulguinha atrás da orelha em quem estava lá perto e do qual hoje o nosso presidente republicano já estava ali perto. Com esse poder concentrado para dentro do Supremo Tribunal, onde 11 só põem as mãos e estão com as mãos no nosso voto, tá dando o barulhão que tá dando aí hoje. Né? Então, por isso que eu chamei o tema de hoje a jabuticaba. Só no Brasil tem esse Supremo Tribunal. Os Estados Unidos vota-se até pelo correio. Então foi a última eleição, né? E agora está saindo até um filme, né? Um filme documentário, muito bem feito, com provas originais, filmadas pelas ruas, de gangues votando no atual presidente americano e fazendo a coisa direitinho, pegando até CPFs de mortos e jogando dentro da urna, e jogando na caixa aqui, coisa lá, porque vota em casa, por CPF, como é que vai provar que o sujeito está morto? E esses votos caem. E o que acontece também no país hoje? Agora, eu sou testemunha também. Os mortos ainda estão votando mesmo nas urnas eletrônicas. E estou dando grito, já falei em outros vídeos, quem me acompanha já falei. Cuidado com esses mortos que estivemos agora atualmente, que são mais de 600 mil mortos, porque não adianta botar criança no meio, que criança não morreu. Então foram mesmo idosos, média idade, votantes, que morreram. E aí, deram baixa no Supremo Tribunal Federal, nas comarcas, nos regionais, nos tribunais regionais, etc., deram baixa, porque até então muitos mortos estavam votando. Porque a urna é fácil. Não tiram eles da lista. No final das sessões, faltando 15 minutos para fechar a urna, coisa e tal, tarará, dependendo do mesários, das coisas e tal, acontecia. Então, tanto é que vocês podem ver dentro das cidades de vocês, quem vai ser o presidente da sessão de voto? Uma grande preocupação. Quem serão os mesários do voto? De que partido são? De que lado são? Porque justamente o que acontece ainda, o voto dos mortos, assim como aconteceu nos Estados Unidos, e já tem um filme sendo comprovado. Só que foram feito por marginais que foram acionados a fazer esse tipo de voto no correio com o CPF dos mortos. Né? Então, com o mundo eletrônico ou não o mundo eletrônico, é muito difícil lidar com essa questão do voto. Se a primeira nação do mundo, o mega show da nação da democracia do mundo, conseguiram detonar com a eleição americana, através desses artifícios, é que eu falo, gente, os nossos quânticos estão aumentando. Então, um novo caráter vem surgindo, uma nova moral vem surgindo, uma nova ética vem surgindo, diante das circunstâncias evolutivas. A França também foi no papel.
Já na América Latina, e o que acontece? O que a mídia tem feito? O Chile, a mídia induziu, e um pouco da Argentina também induziu, para que não fossem votar. Muitos não foram votar. Deu no que deu. Não é uma maioria do país que votou no Chile. Não é uma maioria da Argentina que votou. Mas agora eu quero ir lá para a Venezuela. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, como que foi acontecer esse desastre caótico e desumano que aconteceu na Venezuela? Nós acompanhamos, gente. A gente veio acompanhando o que o Chaves, o Chavão, não sei quem, veio manipulando o mundo judicial. Olha nós hoje. Igualzinho. Ficou na mão dos 11. E foi o que aconteceu na Venezuela. E olha o resultado final. Foi só por isso que a Venezuela está passando o que está passando. Não adianta culpar o povo, mas que povo burro da Venezuela. Como é que bota o sistema daquele? Não foi desse jeito. Foi do jeito que nós estamos vendo hoje. O que está acontecendo com esse Supremo Tribunal Eleitoral. E agora vai ser o Tribunal Eleitoral, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, que rege o Supremo Tribunal Eleitoral. E o Bambambam, o demônio mor, que vai cuidar da eleição. Por ironia do destino. Sei, é ele. Vai passar, um vai passar a coroa agora, por agora para ele. E foi justamente assim que aí eu volto lá no MDB, lá no PMDB, lá no Fórum de São Paulo, que vieram já desgastando essa situação judiciária, do qual o mundo judicial brasileiro não se rebelou. Não se rebelou. Agora que estão recebendo... Opa! Agora que uma meia dúzia está dando conta. Mas a Venezuela, as notícias que vinham da Venezuela nas 2 últimas décadas, a gente via que estava acontecendo. Como que os Chaves estavam ali? Como que o Maduro herdou do Chaves? Foi só na questão judicial, foi só na lei. Como que um ladrão saiu da cadeia e hoje é candidato à presidência do país, do nosso Brasil? Da mesma forma que foi na Venezuela. Nós sabemos. A lição nós sabemos de cor. Só que houve um probleminha com o Brasil. Que o Beto Guedes reveja a poesia dele. A lição sabemos de cor e nós aprendemos. E nós aprendemos. Porque nós não vamos. E ficou dificílimo para o Supremo Tribunal Federal e Eleitoral, que é a mesma coisa, são os mesmos indivíduos sem caráter, sem moral e sem ética, comunistas, estão manipulando. Tivemos a experiência da soltura do comunista mor, e que atrapalhou muita coisa pelo país, porque se a terceira instância pode soltar ladrão, muitos que estavam até em segunda e terceira instância ficaram aliviados, que estavam já estavam pegos, muitos políticos aí. Mas isso teve que aliviar todos. E outra falha que o próprio candidato comunista no Brasil gritou. Ele grita, aliás, eles só têm gritado tudo que eles fizeram e tem vontade que aconteça com o outro, mas são os crimes deles que eles gritam. E ele fala onde eles falharam. Nós devíamos ter tirado
manipulado, vamos dizer assim, os veículos de comunicação há mais tempo. Eles chegaram e eles viram onde eles erraram. Então, o brasileiro, por uma iluminação, nas nossas orações mesmo, nós temos que botar isso no místico mesmo. Tivemos essa sorte deles não sacarem, porque na Venezuela foi uma das primeiras coisas, foi tirando a liberdade de expressão dos venezuelanos. E fora o sucateamento do exército, que aí há 4 anos o exército retoma, que é onde é outro calo que está com o Supremo Tribunal Federal e agora no eleitoral. É um calo. Tentaram sucatear o exército, mas eles não sucatearam a liberdade, principalmente por esse poderoso veículo de comunicação. Entre que eu vejo. Não sei como cientistas políticos aí veem a coisa, como que os especialistas políticos, os grandes jornalistas políticos, não sei. Eu vejo aonde foi que nós tivemos sorte e eles dançaram. E dançaram feio. Que só agora querem manipular. E vocês veem que o próprio globalismo tentou usar disso. As grandes mídias começaram a usar isso. Começaram a tirar todo mundo que estavam falando verdades, tirar das redes sociais. Até um Trump, como presidente da República, o Twitter tirou da maior nação do mundo, tirou o Trump de circulação de mídia social no Twitter. Parece que vai voltar agora, mas ele não quer porque ele inventou a dele. Ele não quer saber, mas ele inventou a dele. Né? Ele tem a rede social dele. Mas parece que vai aceitar porque é legal. Tá? Agora precisamos ver essa coisa desse cara do Twitter que quer a liberdade de expressão. Pelo menos com a Rússia e com a Ucrânia ele foi legal. Deixou o satélite lá e todo mundo vai falar o que quiser. Não te retiro nada daqui. Legal. Isso é interessante. Isso é liberdade de expressão. Nós que adquirimos as nossas críticas, nossos conhecimentos, nossos conteúdos e saibamos tirar o joio do trigo, né? Retirar uma coisa da outra. Olha para vocês verem a sutileza que as coisas vieram acontecendo e que o comunismo vem manipulando e nações, né, onde você viu França, bem, a França sempre teve uma tendência, mas os Estados Unidos está dançando do jeito que está. A Venezuela cantou as cartas. Nós vimos, pode pegar tudo que foi falado de 20 anos para cá. Aconteceu isso com Chávez, não sei o que lá. E aí a justiça falou que o Chávez pode fazer isso. Aí a justiça falou que a justiça fez tudo para o Chávez até chegar no Maduro. O Chile e a Argentina, a mesma coisa. Só que sempre tiveram tendências, né? Desde o peronismo ali, tiveram essas tendências bolivarianas e essas coisas todas. América do Sul, principalmente. Mas o Brasil, ou nós tivemos sorte, ou a bobeira do comunismo de não ter nos tirado os veículos de comunicação. E agora então está esse bababá dessa jabuticaba, né? Que parece que está verde. Que quem comer dessa jabuticaba, quero ver o que vai acontecer. Porque a madura já dá um problema de digestão, imagina a verde. E parece que eles que vão comer. Tá por 1-3 o Supremo Tribunal que vai comer essa jabuticaba verde. Porque fechou. Eles deram bobeira. E a sorte do brasileiro, a beleza do brasileiro, do cristianismo, de ter acreditado no republicano.
de ter acreditado que o cara ia realmente manter uma república no país. É iluminação, gente. É uma coisa mesmo, eu não digo sorte, mas foi um movimento muito interessante de conscientização que os cristãos judaicos simpatizantes e céticos vêm conduzindo isso. E não deixou o país cair nessa desgraça. Que a América do Sul está caindo, a América Central já estava há muito tempo, e a maior nação do mundo caiu feito um patinho. Hoje eu ouvi, né, o jornalista falando, é só nós prestarmos atenção nos Estados Unidos que nós... Não! Eu discordo. Os Estados Unidos que prestem atenção em nós. Porque nós não chegamos no fundo do poço que eles estão chegando. Inflação, nós somos expert. Nós somos expert em inflação. Eles não. Fraudar eleições desde os coronéis. Sabemos que a coisa é eleitoreira. Estamos mesmo com a chave da história das eleições, estamos mesmo com o mundo judiciário. Porque eles saíram da gramática da lei. E nós nos alertamos. E por quê? Porque não nos foi retirado os veículos de comunicação. E as tentativas são muitas. E muitos estão passando, né, por problemas terríveis. Jornalistas, políticos e etc. Os gatos pingados estão sofrendo por uma nação inteira. Conseguiram tirar um ou outro. Calar a boca, né? Tirar, eu estou sendo bonzinho. Calar a boca, né? De uns ou outros. Mas não foi da nação. Igual aconteceram nas outras. Se dizer que nos Estados Unidos, até o presidente da República Americana em ação, o Trump, é retirado de um veículo de comunicação. Aí nós vimos já tentando com o Bolsonaro, com o republicano, eu não quero falar nomes, eu quero falar de sistema, com o nosso republicano, mas se manteve no Telegram e etc, e está aí tudo firme, nós estamos rebatendo e conduzindo e levando a coisa. Mas o mundo judiciário silenciou-se, principalmente pela falta de nobreza do Congresso Nacional, pela falta de nobreza do Senado Nacional, que são eles que instituem e constituem tudo isso. Passará a bola para quem? Para os 11. Igual na Venezuela, igual na Argentina, igual. E já estão tentando isso lá nos Estados Unidos. Não é interessante? Como que o comunismo vem carcomendo, seja qual for o sistema, e ele vem, e a chave é o judiciário, e a chave é a falta de manter a Constituição na sua gramática. Na sua gramática usual. Está escrito tá. Não tem nada. Mas aqui foi assim, mas aqui nós podemos fazer assim, aqui não. É questão da leitura gramática de origem. E agora parece que está alertando por aí. O mundo judiciário está voltando à origem da Constituição, à origem da gramática constitucional. E isso vai nos salvar mais ainda do que já estamos sendo salvos. Sem precisarmos nos lançar da 142 e botar a Constituição militar, igual foi preciso, né, em 64. Então nós estamos vivendo uma coisa lindíssima, né? E se nós tivéssemos prestado atenção, aonde eu pedi para vocês leram 1984?
Vocês assistiram um filme preto e branco, tirado do livro 1984? O verdadeiro ministério do ódio, que eles mesmos aqui no Brasil inventaram, que a República tinha um gabinete do ódio. Não! Eles criaram o gabinete do ódio, que é o Supremo Tribunal Federal, e agora vai vir com o Supremo Tribunal Eleitoral. O Ministério do Ódio vai ser assim. Ficou doido? Não está na gramática, não vai ser bem assim, não. E nós temos como defender. Nós estamos com umas Forças Armadas fortes, nós estamos com veículos de comunicação ainda pulsando, cultuando a nação, dando as informações necessárias, viáveis, visíveis e corretas, e com todas as grandes mídias, né? Os veículos, nós aqui nessa questão midiática estamos funcionando muito mais do que as grandes mídias, que são jornais e televisões particulares. Estão particulares, né? Sofistas, falando o que estão sendo pagos. Mas nós aqui não, nesse veículo que não nos foi proibido e foi reconhecido pelo comunismo, aonde eles cometeram o erro, estamos nós aqui, ó, buscando verdades absolutas, originais, constitucionais, gramaticais mesmo. Que agora é hora de nós entrarmos e lermos a Constituição e ponto. Que é o famoso 4 linhas, que o nosso republicano vive falando. E que agora as meia dúzias de judiciários começam a entender que é preciso ser desse jeito e manter a república. Então essa jabuticaba desse Supremo Tribunal Eleitoral, depois dessa experiência, eu vejo como dias contados. Temos que manter os tribunais eleitorais, aonde o voto fica mais perto para ser conferido. Ou a urna ter o procedimento real do papelzinho. É um momento atualíssimo. É um momento de hoje para amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É um momento de filosofia, de história, que viemos trazendo e como tudo aconteceu. E depois de 1988, o comunismo, com o MDB e PMDB, vem, né, articulando, vem colocando pelas arestas, mas cometeram erros gravíssimos e centrais. O primeiro foi não cortar a nossa língua. Foi o primeiro, foi o erro maior deles, do qual a Venezuela não errou, conseguiu fazer o comunismo. A Argentina não errou, conseguiu fazer. O Chile não errou. O Chile ainda botou as pessoas contra, né? Usaram desse veículo para botar. Não precisa votar, não. Quem quiser não vai votar, não. Agora estão sofrendo as consequências. E os Estados Unidos, incrivelmente, o mundo que pulsa da comunicação social, o mundo, né, mais midiático, caíram feito patinhos. Esqueceram de nos olhar. Esqueceram de olhar uma Venezuela. É que preocupado com guerra, não vê o próprio rabo. Fica vendo guerra dos outros, é aquele negócio, vê a guerra do vizinho e esquece do próprio rabo. Foi isso que aconteceu com os Estados Unidos. Viu a guerra dos vizinhos tudo, esqueceram do próprio rabo. O comunismo veio e pegou eles.
pelos veículos. Tanto é, volto a repetir, até o presidente da República Americana foi retirado dos veículos midiáticos. Né? Hoje, quem é uma Time? Hein? Ah, é. Mas uma Time que em 1930 saiu com Hitler na capa. Então já tinha as tendências radicais. A Time já sabia onde queria chegar. Bolsonaro saiu na Time, saiu, mas foi um voto mundial. Foi um voto que deram a ele. E ele ganhou. Então saiu na capa da Time. Ninguém comprou. Chegou lá, nós queremos que o nosso presidente da República atual saia na Time. Foi uma questão de um voto no mundo que reconheceram e ele então sai. Mas que não tem importância nenhuma. Nós estamos aqui firme com a República. Estamos aqui firme com o que deve ser. E volto a repetir, gente. Existe um funcionamento aí de iluminação. Aí a questão, uma coisa também e eles só deram tiro no pé, só tiro no pé. Vamos na questão do dinheiro. O comunismo adora dinheiro, eles querem dinheiro. Vamos escravizar para não ter mais dinheiro. Muito bem. Queremos 6 bilhões para as eleições. O nosso presidente republicano, não. Vamos passar isso para 2. Não, porque queremos. Eu estou falando para vocês que Deus está do lado da gente. Deus está do lado da gente. Hoje nós temos o maior partido que já se fez no país, que é o PL. Os maiores agregados que já se teve no país, que estão agregados ao PL. Os maiores volumes de candidatos a irem para o Congresso, né, a irem para os governos, estão agregados. Quem vai receber essa dinheirada? Quem não queria. Quem não queria o dinheiro. Não precisa de tudo isso, porque ele foi eleito só com a vida midiática. Foi quando o comunismo levou susto, quando a mídia elegeu o nosso republicano. Sem dinheiro. E eles querem dinheiro, gritar. No final, o dinheirão vai cair na mão de quem não queria. E nem precisava. Mas vai ter os maiores tempos na mídia para falar, vai ter coisa que ele teve 1 minuto para ser eleito lá. Hoje ele vai ter o maior tempo, a República. Então não é o candidato nosso, esse representante, mas a República, gente. É isso que eu quero que vocês fortaleçam na mente de vocês. A República venceu. A República é forte. Volta a Platão. Não é à toa que a República de Platão estava ali junto com os ensinamentos hebraicos, ortodoxo. E nós estamos vendo agora só tiro no pé. Esse comunismo só dando tiro no pé. Mas o mais dolorido, eu acho que foi essa questão do dinheiro. Nós queremos 6 bilhões para a eleição de 2022. Então toma. Eu não queria. A República, não 2 bilhões dá para todo mundo. Caiu na mão deles. Está na mão da República. Por isso que os discursos dos comunistas está tudo muito gritado, muito suado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Agora que abaixaram os fachos, depois de tanta bobagem que saiu, era tudo gritado, era tudo berrado, era tudo suado, tudo... Porque eles só deram o tiro no pé.
E agora está essa questão do Supremo Tribunal Eleitoral com as urnas. Vamos ver o final disso. Vai ter, não vai ter. Ali virou realmente o grande ministério do ódio, onde tem, né, ali dentro de 1984, dentro do livro, está ali muito bem explicado o que é os ministérios de manipulação direta. Né? Estou até me vendo aqui. Amanhã vamos falar sobre o filme, o livro? Vamos? Já tá, para amanhã nós já temos o tema. Deem uma olhada no filme. É espetacular, é preto e branco, uma arte preto e branco, para quem gosta, né, do cinema preto e branco, espetacular. O livro é espetacular. A tradução do livro para o cinema, espetacular. Vale a pena. Vale a pena. Deem uma olhada. Amanhã, o tema de amanhã já até lanço aqui. Nós vamos falar de 1984. Então, gente, vamos nós. O caminho está certo. Pode estar um pouquinho nublado ali, uma coisa assim, mas nós estamos conseguindo enxergar porque nós estamos dentro de uma questão de cultuar a República, de compreender a República e de acreditar na gramática da nossa Constituição. Conversem mais, conversem com os mais velhos, a turma jovem. Tudo bem? Eu também fiz uma PUC do Rio de Janeiro, todo mundo comunista, tudo era comunismo, as coisas que vinham era comunismo. Me lembro ainda, tinha aqueles primeiros passos, né? Os livrinhos que vieram, primeiros passos. O que é filosofia? O que é comunismo? O que é... De repente me chegou o que é, para fazer um trabalho, o que é socialismo. Marilena Chauí. Quando eu terminei de ler aquele livrinho, eu queria morrer para fazer aquela prova. E de repente ela me surge agora. Foi o primeiro livro que eu sumi. Comprei, li, fiz a prova e sumi com o livro. Esse eu não guardo. Guardei tudo o que é cultura, o que é democracia, o que é, não sei o que lá, guardei todos esses livrinhos. Mas o tal da sociologia sumi. Quando vê, chega essa mulher gritando, tem horror da classe média. Já não gostava. E sob pressão. Era dentro de uma universidade que eu estava. E ali tudo... Mas foi onde eu li também em 1984, em 1984. E é espetacular. Vou deixar para amanhã que aí eu falo. Amanhã nós vamos falar sobre esse 1984, o autor, o desenvolvimento literário para o cinema, coisa e tal. Nós vamos falar toda essa questão. Então, é o quê? Mas era o que eu tinha dos meus pais e dos meus avós. Meu avô era um homem que se informava. Ele estava em frente ao Jornal Nacional, com a televisão em vertical e horizontal, e eu ali na antena puxando o sinal, e ali me informando. Então, esse conhecimento, esses conteúdos, a juventude tem que sentar e conversar com os pais e com os avós. Podem até se rebelar, tudo bem. Também, entre aspas, fui um rebelde. Fui uma ovelha negra. Não cheguei a ser uma ovelha negra, eu era mais bonzinho. Mas fui jovem, né? Aí vamos de chicoanismo, fui jovem, eu sou jovem, mãe. Né? Eu sou jovem. Mas sem tirar o norte do que veio dos meus pais e dos meus avós. A juventude tem que conversar nesse exato momento para saber o que é república, o que é comunismo, o que é socialismo. Os mais evidentes que nós estamos lutando, né? E o comunismo e o socialismo estão mais juntinhos ali. Tanto é que o Alckmin, né, se uniu ao comunismo. Está tudo muito claro, porque a gente está podendo falar, a gente está podendo cultivar, cultuar as literaturas, e o jornalismo, principalmente. Que realmente o jornalismo fez questão de bagunçar o coreto.
a turminha tradicional, né, que sempre, a nossa juventude, nós sempre acompanhamos aquele jornalismo, fizeram questão de entrar na maracutaia da coisa, e hoje nós sabemos o que é um jornalismo novo, o que é um jornalismo bem feito, quem são os que estão seriamente tentando traduzir para a gente a realidade hoje. E vamos acabar, e vamos dar essa jabuticaba verde pro Supremo. Dá para o Supremo. Eles que vão comer essa jabuticaba verde e vão tentar ver se a gente acaba com essa única história no mundo de termos um Supremo Tribunal Eleitoral. Para quê? Para nos fraudar? Para tirar de perto de nós os nossos votos? Não precisa. Mesmo com toda, vamos botar com toda a orgia eleitoreira, ainda estava perto da gente e as coisas funcionavam dentro da República, dentro da Constituição. E é preciso que isso aconteça, né? Infelizmente, já deu uma hora, vamos, né, ter que dar uma parada, mas é mais ou menos aí, tá? Pensem nessa jabuticaba que só o Brasil tem e que não funciona, e muito pelo contrário. Ia nos destruir. Ia nos destruir. Essa jabuticaba ia ficar parada no intestino e nós nunca mais ia botar para fora. Pensem bem nisso. Então, que é aqueles 11 que comam essa jabuticaba. Nós não precisamos dessa na questão eleitoral, não. Desculpe a analogia, mas é o que tem só no Brasil? Só no Brasil tem jabuticaba, só no Brasil tem Supremo Tribunal Eleitoral. Pirou? Não é um vermelho? Qual é? Queremos os nossos votos perto de nós, qualquer dúvida está tudo perto da gente. Pode ser na máquina, sem máquina, com máquina, mas lá, só eles pirar. Trouxa. Estão achando nós com cara do quê? De mal informados? Esqueceram de cortar a informação. O erro está lá. E eles sabem muito bem onde que eles erraram. E aí já estão gritando, e se eu for o presidente, eu vou cortar a mídia. Vai ser meio difícil, porque agora nós somos cristãos bem informados e estamos nos comunicando. E sabemos muito bem o norte que devemos ir. Não é verdade? Gente, namastê, legal, como é difícil terminar. Que vontade de falar mais uma hora com vocês. E temos muito o que falar mesmo. E amanhã vai ser muito legal. Volto a repetir, deem uma olhada no filme ou no livro. E tem falado também. Eu vi, são 9 horas de gravação. Então, se está no carro, coisa e tal, põe o livro ali para vocês irem ver. Um romance de ficção. Até então, foi um romance de ficção. Mas isso evoluiu de uma forma espetacular. Esse livro, esse filme, uma evolução enorme junto com os nossos quânticos. Hoje, no século XXI, com os nossos quânticos maiores, esse livro ficou muito maior que a gente devia. E uma bíblia mesmo para a situação política atual no Brasil e no mundo. Realmente, eu vejo a maior bíblia hoje para a gente contextualizar política é esse livro do George Wells, 1984. Não percam. Então põe o auditivo, tem no celular, então vocês conseguem parar, e se estiver dirigindo, ouve de novo, coisa e tal. É muito interessante. Vai ajudar demais para a gente. Falou? Namastê. Canal Professor Silvano. Uma honra tê-los aqui, uma honra mesmo, né? E principalmente as pessoas que vão ouvir amanhã, depois da manhã, estão ouvindo, cada dia aparece 3, 4, 10 ali, que já olharam lá, olharam as primeiras, enfim, muito obrigado a todo mundo, tá? Canal Professor Silvano com CY, LVANO. Dê o like, principalmente o like, para a gente ter o feedback. Eu preciso ter o feedback de vocês, tá? Ou os comentários, né? Comentários, inscrevam-se e sininho, etc. Falou, gente? Valeu, brigadão, até mais. Então amanhã
1984. Um babado muito forte. Literário. Vocês vão ver que força que a literatura pode ter para a humanidade. Valeu? Falou, até mais, gente, até mais.